Olá, pessoas! Bem-vindos então a mais uma etapa da nossa revisão UFSM para a Federal de Santa Maria. Só que eu me recuso a falar, na verdade, o FSM. Porque, por exemplo, o URGS, ninguém fala o FRGS, é o URGS. PUC, né? PUC, PUC. Então não é o FSM, é UFSM, né? Assim como o UPF deveria ser UPF. Mas vamos lá então, nesse vídeo a gente vai revisar a parte de mecânica, que é um bloco bem grande da física, mais ou menos 1/3 da matéria, tanto que é justamente o assunto que normalmente preenche todo ali o primeiro ano do ensino médio, e é provavelmente o assunto que tu vai encontrar na tua primeira prova da UFSM, ali no sábado à tarde, mecânica então. Vamos lá, chegando, arrive. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o conceito de velocidade média. O que é isso, gente? Velocidade média é bem fácil, tem um objeto que andou de um lado para o outro, o que é a velocidade média? Pega a distância que andou, divide pelo tempo que levou. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, é toda a distância e todo o tempo. Esse tempo, por exemplo, ele inclui as paradas. O que eu quero dizer com isso? Se tu ficou meia hora na beira da estrada comendo um pastel, esse tempo de viagem também conta, tá? Então é todo o tempo de viagem que entra nessa conta. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que você tem que tomar cuidado que o nome engana. O que eu quero dizer com isso? Tu vê a palavra média, que normalmente o que vem na cabeça? Tu quer fazer uma média. Tu tá louco pra pegar uma velocidade, pegar outra, somar e dividir por 2. Ah, fiz a média, achei a velocidade média. Gente, a velocidade média não é fazer a média. Tu não vai pegar uma velocidade, pegar outra, somar e dividir por 2. Ah, como é que eu acho a velocidade média então? Pega a distância que o objeto andou, pega o tempo que ele demorou para fazer isso e divide um pelo outro. Simples assim. Na verdade, tem um caso onde tu pode fazer a média, que é se tu tiver um MIRUV, então só no MIRUV, MRV. Se for um MRV, para quem não lembra o que é isso, a gente já vai revisar. Daí tu pode pegar a velocidade do começo, pega a velocidade do fim, soma e divide por 2 vai te dar a velocidade média. Se não for um MRV, daí tu vai ter que fazer isso aqui, pega a distância, pega o tempo, divide um pelo outro. Lembrando que para achar essa distância, tu poderia encontrar pela área do gráfico. Se a questão, por exemplo, te der um gráfico em que tem a velocidade num eixo e o tempo no outro, e esse gráfico pode ser qualquer coisa, então vamos fazer uma coisa assim. A área desse gráfico te diz a distância que o objeto andou. Então a área vai te dizer o deslocamento, a distância nesse caso. E daí se tu pegar essa distância e dividir pelo tempo, isso te dá a velocidade média. Lembrando também, inclusive, já que eu estou falando disso, que existe uma diferença entre distância e deslocamento, já que eu usei esses dois termos, né? Quando tem, por exemplo, uma bolinha, vamos fazer aqui, ó, que vai de um lugar para o outro, o que a gente chama de distância percorrida ou espaço percorrido seria o tamanho dessa linha vermelha. É tudo que a bolinha andou. Agora, se a questão falar em deslocamento, deslocamento daí é a distância em linha reta, do início para o fim, ó. O deslocamento daí seria uma coisa assim, ó. Esse meu fim não ficou no lugar certo, vocês entenderam a ideia. Então, distância percorrida é tudo que tu andou, já deslocamento é a distância em linha reta do início para o fim. Aqui na conta da velocidade, quem é que eu coloco aqui? Eu coloco aqui a distância ou eu coloco aqui o deslocamento? Rigorosamente falando, depende. Se a questão usar o termo velocidade escalar média, se tiver a palavrinha escalar, daí tu pega a distância percorrida e divide pelo tempo. Se a questão usar o termo vetorial, velocidade média vetorial, ou colocar uma flechinha em cima assim que indica um vetor, daí tu pega o deslocamento, porque o deslocamento que é um vetor, e divide pelo tempo. Tá, e se a questão falar só velocidade média, sem dizer se é escalar ou vetorial, daí tu usa essa aqui. Na dúvida, tu usa a vetorial, tá? Então, se a questão usar a palavra escalar, tu pega a distância pelo tempo. Se falar em velocidade média vetorial ou só a velocidade média, tu faz o deslocamento pelo tempo. Vou ser bem sincero, aqui no Rio Grande do Sul não é comum questões que cobrem a diferença entre essas duas, tá? Às vezes ele vai te dar uma coisa que é em linha reta, daí tanto faz qual que tu usa. Em Santa Catarina, para cima, é um pouquinho mais comum de aparecer questões disso, mas para ficar completinho tá aí. Outro conceito que é bom a gente revisar é o conceito de aceleração. A aceleração provavelmente é um dos conceitos, se não o conceito mais importante da cinemática. O que é isso? A aceleração é uma coisa que eu gosto de lembrar isso, que no dia a dia a gente usa a palavra acelerar para dizer o quê? Andar mais rápido, né? Ah, acelerou. Então no dia a dia a gente associa acelerar com o quê? Aumentar de velocidade. Na física, acelerar é uma coisa um pouquinho diferente.
Acelerar na física quer dizer mudar de velocidade. Então, ter aceleração quer dizer que a velocidade está aumentando. Só fica esperto. Ou diminuindo, ou dobrando. Ter aceleração na física quer dizer que a velocidade está mudando. Pode ser aumentar, pode ser diminuir, pode ser dobrar. E nota que eu falei dobrar porque quando eu falo em mudar a velocidade na física, a princípio, ela é o quê? É um vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. O que isso significa? Quando eu falo em mudar a velocidade, fica esperto. Porque eu posso estar falando de mudar o módulo. O que é isso? É quando tu pisa no acelerador ou no freio, quando tu anda mais rápido ou mais devagar. Ou eu posso estar falando de mudar a direção, que é fazer uma curva. Na física, dobrar também conta com uma mudança de velocidade, tá? Tu pode pensar o seguinte, ó, vou fazer até um desenho bem tosco aqui. Imagina que se tu pegar um carrinho aqui, ó, é idiota, mas funciona. Então, meu Deus, ficou horrível isso aqui. Tu pega um carrinho que está vindo para frente a 80 km por hora. Lembra que a velocidade ela tem duas partes, ela tem um númerozinho, que é o módulo, e ela tem uma direção e sentido, que é para onde ela aponta. Se tu mexer nesse númerozinho, sabe, for de 80 para 85, de 80 para 75, pisar no acelerador ou no freio, isso é uma mudança de velocidade. Mas outra opção é mexer nessa flechinha. Se tu fizer essa flechinha girar, isso também conta com uma mudança de velocidade. Na física, tá, gente? 80 para frente e 80 para o lado são velocidades diferentes, porque elas te levam para lugares diferentes. Se tu tiver, por exemplo, uma bolinha que está fazendo isso aqui, ó, aqui ela tá a 2 metros por segundo, isso é a velocidade. Agora a bolinha está aqui, ela também está com 2 metros por segundo. Eu diria que ela manteve a velocidade? Não. Mas é tudo 2. Tá, mas olha só, isso aqui não é 2. Isso é 2 na diagonal para cima. Isso não é 2, isso é 2 na diagonal para baixo. Foi exatamente a mesma coisa? Não. Então é a mesma velocidade? Não. Na física, tu só pode dizer que é a mesma velocidade se for idêntico. Se for o mesmo valor e apontar para o mesmo lugar. Aqui é o mesmo valor? Sim. Aponta para o mesmo lugar? Não. Então isso já conta com uma mudança de velocidade. Se teve mudança de velocidade, teve quem? A aceleração. Então fica esperto. Aqui eu diria, ó, que a velocidade não é constante. Teve uma mudança. Ser constante seria ficar idêntico, não ficou idêntico. O que eu posso dizer é que o módulo da velocidade ficou constante, quer dizer que o valor ficou igual nesse exemplo. E só para deixar claro, quando tu mexe no valor da velocidade, isso é chamado de uma aceleração tangencial, que é quando tu pisa no acelerador ou no freio. Quando tu faz uma curva, isso é chamado de uma aceleração centrípeta. E toda aceleração é feita por uma força. Como é que tu faz uma coisa acelerar ou frear? Tu empurra, puxa, sei lá. Por exemplo, se eu tenho uma bolinha que está indo para frente, ó, a velocidade diz para onde ela vai. E daí eu empurro ela também para frente. Essa força, como toda força, vai criar uma aceleração. E daí como que tu vai acelerar depende de como que está essa aceleração. Aqui eu tenho uma aceleração que está ajudando a velocidade. Então essa bolinha ela vai andar como? Ela vai andar cada vez mais rápido. Isso que a gente chama de um movimento acelerado. E eu diria que essa força fez um trabalho positivo, vou usar W para trabalho de work em inglês, quer dizer que a força está ajudando o movimento da bolinha. Agora, se tu tá indo para frente, ó, a velocidade diz para onde ela vai, mas ele é puxado para trás. Essa força está atrapalhando a velocidade e a força cria uma aceleração. Ó, a aceleração está coladinha na força. Mas agora a aceleração está contra a velocidade, então essa bolinha vai andar cada vez mais devagar. Isso é o que a gente chama de um movimento retardado. E eu diria que essa força fez um trabalho negativo. Trabalho negativo quer dizer que a força está atrapalhando o movimento, está tirando a energia da bolinha. Esses dois primeiros desenhos aqui foram acelerações tangenciais. São acelerações que vão mexer no valor da velocidade. O nome, gente, é bem fácil de lembrar. Pensa tangencial, quer dizer que está o quê? Tangenciando. É quando a aceleração está a favor ou contra a velocidade e te faz andar mais rápido ou mais devagar. Agora, se tu pegar esse terceiro desenho aqui, ó, eu tenho uma bolinha que está indo para frente, mas eu fiz uma força para o lado, 90 graus com a velocidade. Quando tem uma força que está 90 graus com a velocidade, ela também vai criar uma aceleração, mas a aceleração, ó, sempre coladinha na força. Essa aceleração que está 90 graus com a velocidade, ela não te faz andar nem mais rápido nem mais devagar, ela te faz fazer o quê? Uma curva. Nota que gente, faz todo sentido, né? Se a bolinha está indo para frente e eu puxo ela para baixo, ela dobra para baixo. E agora essa bolinha estaria, por exemplo, aqui. E reparem, inclusive,
que se essa velocidade fosse, sei lá, 2 metros por segundo, ela continua sendo 2 metros por segundo. Essa aceleração que está 90 graus, ela não te faz andar mais rápido nem mais devagar, ela só te faz dobrar. E notem que, se tu imaginar que isso aqui é uma curva, essa força ela está apontando para o centro da curva. Então ela é chamada de uma força centrípeta para o centro. E daí a aceleração que ela produz é chamada de centrípeta. Então sempre durante uma curva existe uma aceleração apontando para o centro. E nesse caso, quando tem um ângulo de 90 graus, a gente diz que o trabalho realizado pela força é zero. Dizer que o trabalho é zero não quer dizer que a força não fez nada, ela fez alguma coisa, ela te fez dobrar. Mas quer dizer que a força não contribuiu para a energia de movimento, quer dizer que a força não te fez andar nem mais rápido nem mais devagar. No caso, ela só te fez dobrar. Sempre que tu está fazendo uma curva, durante a curva, existe essa aceleração e essa força apontando para o centro, chamada de centrípeta. Vamos, o que mais? Vamos adiante. Quando a gente fala dos movimentos, tá? Se tu tiver uma coisa que tá andando... Dois principais movimentos, os famosos MRU e MRV, né? Se tiver uma coisa que tá andando em linha reta, sempre com a mesma velocidade, a famosa velocidade constante, isso aqui é o que a gente chama de MIRU, um movimento retilíneo uniforme. É uma coisa que está andando em linha reta, sempre com a mesma velocidade. Reparem que aqui não tem nenhum tipo de aceleração. Tu não mexeu no valor da velocidade e tu também não mexeu na direção, ela aponta para o mesmo lugar. Então, se a velocidade for 100% constante, a aceleração vale zero, ele não está acelerando. Gente, viu velocidade constante no enunciado? Isso é uma das informações mais importantes que pode ter. Falou no enunciado que a velocidade é constante, tu já levanta e beija o fiscal para comemorar. Depois continua, volta e continua a questão. Porque viu velocidade constante, vai puxar uma flechinha. Se a velocidade é constante, a aceleração, já sabe que a aceleração é zero. Toda aceleração é feita por uma força. Se a aceleração é zero, tu sabe que a força resultante é zero. Quer dizer que todas as forças que tem nessa bolinha, se existirem, elas estão se cancelando. E detalhe, quer saber a distância que a bolinha andou? Quando está andando com velocidade constante, como é que a gente calcula a distância que o objeto andou? É o famoso Deus vê tudo. É a velocidade vezes o tempo que está andando. Toma cuidado que normalmente a gente usa o sinal para diferenciar se a bolinha está andando para frente ou para trás. Então, uma velocidade para frente, quando eu digo para frente eu quero dizer a favor do eixo X, a gente vai chamar de positiva. Uma velocidade para trás, contra o eixo X, a gente vai chamar de negativa, só para diferenciar. Agora, se a bolinha estiver acelerando, se tiver uma aceleração, daí isso é o famoso miruve, é um carrinho que está acelerando ou freando. Gente, se ele está acelerando ou freando, daí como é que calcula a distância que ele andou? Não é o Deus vê tudo, é o que? É o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Tem vários jeitos de lembrar dessa formulinha, mas o importante é que daí agora a distância que o carrinho andou é o que? É a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Além disso, como ele acelerou, ele mudou de velocidade, a velocidade final é a do início mais a aceleração vezes tempo, e tem uma terceira formulinha aqui, essa formulinha é a formulinha que eu mais queria chamar a atenção para vocês, que é a formulinha de Torricelli, italiano, Torricelli, tem que fazer assim com a mão. O que o Torricelli tem de especial? Essa é a famosa formulinha do sem tempo irmão. Reparem que de todas as formulinhas que tem aqui, essa é a única que não aparece o tempo. Gente, olha só. Viu como vou ser bem sincero, como é que tu resolve uma questão de MRV? Viu como a questão de MRV, que ele está acelerando ou freando? Escreve essas três formulinhas num canto, uma delas tu vai ter que usar. Como é que tu sabe qual? Bem fácil. Se a questão não deu tempo, não falou em tempo, não perguntou o tempo, quem é que tu usa? Torricelli, porque é a única que não tem nada a ver com o tempo. Se ele falar no tempo, daí tu vai ter que usar essa ou essa, é só ver qual que se encaixa nos dados, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, na verdade verdadeira, olha só, eu falei que essa formulinha é para MRU e essas formulinhas aqui é para MRUV. Na verdade verdadeira, dá uma dica para vocês, tu até pode usar a formulinha do Deus vê tudo quando for MRUV. Se tu quer calcular a distância que ele andou, tu até pode fazer simplesmente velocidade vezes tempos, também vai dar o deslocamento. Só que tem um detalhe, se for um MRUV, quem é que tu coloca aqui? Tu não coloca nem a velocidade do começo nem a do fim. Tu põe aqui a velocidade média. Então, se tu fizer a velocidade média vezes o tempo, isso vai te dar a distância que o carrinho andou. Isso dá na mesma que usar essa formulinha aqui. Ah, professor, então eu só vou lembrar dessa. É bem mais fácil do que essa. É que nem sempre tu vai saber quem é essa média, tá? Então vale a pena saber as duas. Mas enfim.
Então aqui as formulinhas, vale a pena decorar elas. Que mais? Dos movimentos pode aparecer para vocês também o famoso MQ, o movimento circular e uniforme. O que eu queria chamar a atenção? Se ele está andando em círculos, tem uma mudança na velocidade. É uma mudança na direção, não é uma mudança no valor, mas a velocidade está mudando. Isso aqui, ó, seria um exemplo de um MCU. Ele é um movimento que ele é circular porque está andando em círculos, mas ele é chamado de uniforme. Uniforme quer dizer que o valor da velocidade se manteve. Fica esperto. Eu não posso dizer que a velocidade foi constante, porque a velocidade tem módulo, direção e sentido, tu só pode dizer que é constante se for 100% constante. O que eu posso dizer é que o valor dessa velocidade ficou constante enquanto ele faz a curva. Mas é isso, é uma coisa está andando em círculos, a direção da velocidade está mudando, o valor se mantém. Detalhe, se está fazendo uma curva, tem uma aceleração apontando para o centro, que é a nossa amiga aceleração centrípeta. E se tem uma aceleração, tem o quê? Uma força ali criando essa aceleração, que é chamada de uma força centrípeta. Alguns conceitos que é importante lembrar. Primeiro, frequência. A frequência te diz quantas voltas tu dá por segundo. Já o período é com T de tempo. Ele te diz quanto tempo tu demora em cada volta. E vale a pena tu lembrar que a frequência é o inverso do período. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do MQ, do movimento circular uniforme, é que existem duas velocidades aqui. Como assim duas velocidades? Vamos até pegar esse desenho que está aqui de exemplo. Quando tu pega, por exemplo, uma bolinha aqui, essa bolinha, quando ela anda daqui para cá, imagina que ela andou daqui para cá, tem duas coisas que ela está fazendo. Como assim? Uma das coisas que eu poderia dizer é que ela andou uma certa distância. E daí eu poderia te perguntar, quantos metros que ela anda a cada segundo? Isso é o que a gente chama de velocidade linear ou velocidade tangencial. É a velocidade que diz quantos metros tu anda por segundo. Isso é a velocidade que vocês estão acostumados, é a letra V. Só que além de andar uma certa distância, se tu prestar atenção, teve um certo ângulo aqui. Eu poderia dizer, vamos dizer que teve, sei lá, 60 graus aqui. Ao invés de dizer, olha, essa bolinha está andando 1 metro a cada segundo, eu poderia dizer, olha, ela andou 60 graus em 1 segundo. Quando tu está fazendo uma curva, eu posso dizer quantos graus tu anda a cada segundo. Isso daí é o que a gente chama de velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ômega. É quantos graus ou radianos, tu pode usar o ângulo em radianos, tu faz por segundo. Então, velocidade linear ou tangencial é o V. É a distância que tu anda a cada segundo. Já a velocidade angular é o ângulo que tu percorre a cada segundo. Pode ser em radianos, pode ser em graus. Como é que tu calcula cada uma delas? Vale a pena saber essas duas formulinhas de cor, bem fácil. A velocidade angular, ela é o quê? 2π vezes a frequência. Nota que se tu souber a frequência, tu sabe a velocidade angular de brinde. É só fazer a frequência vezes 2π. Já a velocidade linear, ela é quem? É a angular vezes o raio do círculo. Bem fácil de lembrar. Isso aqui, a letra grega ômega, é uma bundinha, né? É a famosa formulinha do quem vê a bundinha ri. Então, essas duas formulinhas vale a pena saber de cor. A angular vezes o raio te dá a linear. Mais uma formulinha do MCU, para ficar completa a nossa revisão, é que a aceleração centrípeta, vale a pena tu saber, pega a velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio do círculo, V ao quadrado sobre R. O que é legal vocês lembrarem de teoria disso aqui? Essas coisas de engrenagens que nem tem aqui. Olha só, gente, bem fácil. Vou resumir para vocês. Você tem duas engrenagens que nem tá aqui, duas girando juntas em torno da mesma coisa. Então, o A e o B, eles estão girando juntos em torno do mesmo eixo. Quando eles estão girando em torno do mesmo eixo, olha só, imagina que o A tá aqui, o B tá aqui. Daí, quando o A veio parar aqui, o B veio parar aqui. A ideia, quando eu digo que eles estão girando juntos, é que quando o B vem para cá, o A vem para cá. Eles estão girando alinhados. Pensando em distância, tu pode ver que eles andaram coisas diferentes. Mas pensando em ângulo, tu pode ver que se foi 60 graus para o A, foi 60 graus para o B. Então, nesse caso, pensa que o ângulo que eles andaram é a mesma coisa. Por isso que, nesse caso, as velocidades angulares deles que vão ser iguais. Agora, se tu pegar, então, duas coisas girando juntas em torno do mesmo eixo, eles têm a mesma velocidade angular.
Agora, se tu tiver esse segundo caso aqui, ó, tipo marcha de bicicleta, em que existe uma correia conectando a borda de um na borda do outro. Nota que aqui eles estão no mesmo eixo. Aqui a borda de um que está conectado na borda do outro. Esse segundo desenho poderia aparecer para vocês assim também, ó. Fiquei com a minha cara na frente. O importante é que a borda de um está conectada na borda do outro, seja diretamente, seja através da correia. Se eu te der esse desenho ou esse, vai dar na mesma. O que é bom de saber? Nesse caso, as velocidades tangenciais que vão ser iguais. Então, quando eles estão no mesmo eixo, eles têm a mesma velocidade angular. Quando eles estão conectados por uma correia ou encostando a bordinha, as velocidades tangenciais deles que vão ser iguais. Que mais? Da parte de dinâmica, tá? Da parte de forças e leis de Newton, principalmente qual coisa para lembrar? As 3 leis de Newton, né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se tu tá parado, tu vai continuar parado. Se tá se mexendo, tu vai fazer o quê? Continuar se mexendo, a menos que alguém vá lá e te empurre e te puxe, a menos que alguém faça uma força. Lembra que é graças à lei da inércia que tu precisa do cinto de segurança. Inclusive no Golden Retriever. Ai, que bonito. Porque se o carro tá se mexendo, o carro bate, a tendência é o quê? Continuar em movimento, passar pelo para-brisa e se foder. A menos que alguém, por exemplo, o cinto, faça uma força para te segurar. O cinto de segurança tem a ver com a inércia. Inclusive, é bom tu saber que a inércia depende da massa. Ela só depende da massa. Quem tem mais massa tem mais inércia. É por isso que, por exemplo, um Golden Retriever tem mais inércia do que um Pinscher. É por isso que tá de pé num ônibus cheio de mochila e o ônibus freia, tu vai mais longe do que se tivesse sem a mochila. Quanto mais massa tu tem, mais inércia, mais tendência de manter o repouso ou o movimento tu vai ter. Já a segunda lei de Newton, o famoso física mata o aluno, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É importante tu entender que nessa formulinha, cada coisa tem um papel diferente. A força resultante, ela é a causa do que está acontecendo ali. E a aceleração, ela é uma consequência desta força. Já a massa está aqui representando quem? Justamente a inércia, a dificuldade de te fazer acelerar ou frear. E a terceira lei de Newton, o famoso ação e reação. Se tu empurra alguma coisa, a coisa te empurra de volta. Lembra que é graças à terceira lei de Newton que um foguete voa. Se o foguete empurra a fumaça para trás, a fumaça empurra o foguete para frente. E, inclusive, se tu empurra alguma coisa para trás com uma força de 1000 newtons, ela te empurra de volta com exatamente 1000 newtons. Reparem também que a ação e a reação elas ficam em lugares diferentes. A força que o foguete fez está empurrando quem? A fumaça. A força que a fumaça fez está empurrando quem? O foguete. Elas não estão no mesmo lugar. Então, essa flechinha ela não cancela com essa, porque elas estão em lugares diferentes, tá? Então, ação e reação elas ficam em corpos diferentes. Por exemplo, quando tem um bloquinho, o peso é a gravidade puxando o bloquinho para baixo. Essa força, inclusive o peso, é o famoso putz mijei, né? É a massa vezes a gravidade. Detalhe, se a Terra está puxando o bloquinho para baixo, o bloquinho está fazendo o quê? Está puxando o planeta para cima. Então, lá no centro da Terra existe uma força que é a reação desse peso. E como o bloquinho está apoiado na mesa, a gravidade faz ele tentar afundar. Para ele não afundar, a mesa está fazendo uma força para segurar o bloquinho. Essa força que a mesa faz para segurar o bloquinho é que a gente chama de normal. E reparem que a normal não é um exemplo de ação e reação com o peso. Até porque a gente acabou de ver que ação e reação ficam em lugares diferentes, mas essa normal e esse peso eles estão no mesmo lugar. Então a normal e o peso não são um exemplo de ação e reação. Uma força que eu queria destacar com vocês é justamente a força de atrito, tá? Essa é uma bem popular de aparecer em prova. Lembra que a gente divide o atrito em 2 tipos. Existe atrito estático e atrito cinético. Qual que é a diferença? Atrito estático é quando tu empurra alguma coisa e ela não escorrega. Já atrito cinético é quando tu tem uma coisa que está escorregando. E nota que para ser atrito cinético, não pensa que o objeto tem que estar se mexendo, pensa que tem que escorregar. Por exemplo, uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando, o atrito entre o pé e o chão é um atrito estático. A pessoa está se mexendo. Tá, tu não tem que ver se o objeto está se mexendo. Tu tem que ver se a parte que está encostando no chão está escorregando ou não. Quando uma pessoa está caminhando, tá, o corpo dela está se mexendo. Mas o pé que está encostando no chão, ele está parado em relação ao chão, até que apoie o próximo pé. Se o pé não está escorregando, é atrito estático. Um outro exemplo de pega-ratão, até pegar minha garrafinha aqui. Quando tem uma roda rolando em cima de alguma coisa, se ela está rolando normalmente, por incrível que pareça, o atrito é estático. Se ela estiver derrapando,
que é atrito cinético. Tem que derrapar para ser cinético. Então, cuida o pega-ratão, tá? Roda rolando e pessoa caminhando é atrito estático. É quando escorrega que é atrito cinético. É interessante tu saber, inclusive, que isso influencia no tipo de freio. Existe o chamado freio ABS e existe o freio tradicional. O freio tradicional, ele basicamente deixa a roda do carro escorregar. Se ela tá escorregando, ela usa atrito cinético. Já o freio ABS, ela não deixa a roda do carro derrapar. Se ela não deixa a roda do carro derrapar, então o freio ABS usa atrito estático. Vale a pena vocês saberem também o seguinte: o atrito estático ele consegue chegar em valores um pouquinho maiores do que o cinético. Sabe quando tu vai empurrar um sofá? E daí não sai do lugar. Quando tu empurra e o sofá não escorrega, tem um atrito estático ali. Esse atrito estático ele vai crescendo conforme tu empurra, tentando cancelar a tua força para segurar o sofá no lugar. Até que uma hora tu ganha desse atrito. Tu vai empurrando mais. Quando tu ganha desse atrito, ele começa a escorregar. Na hora que começa a escorregar, vira atrito cinético. E parece que fica mais fácil, né, quando começa a escorregar. E não é impressão, isso realmente acontece. O atrito cinético vale um pouquinho menos do que o estático. Então, o atrito que existe depois que já está escorregando é um pouquinho menos do que o atrito que existe antes de escorregar, que é o atrito estático. Então, é por isso, inclusive, uma das vantagens do freio ABS de usar atrito estático é que o atrito estático chega em valores maiores do que o cinético. Então, é mais atrito para o carro mais rápido. Que mais? Ó, peguei um exemplo aqui, que é um certo trauma que algumas pessoas têm, pra gente fazer algum exemplo lembrando como é que a gente desenha forças e tudo mais, e vocês vão ver que é menos traumático do que parece. Ó, o plano inclinado. Eu tenho um bloquinho que está apoiado aqui na rampa, vi o bloquinho. Qual que é o primeiro passo? Desenhar as forças. Quais as forças que o bloquinho está sentindo? Existe um peso, esse peso está puxando o bloquinho reto para baixo. Como é que tu descobre o peso? Massa vezes a gravidade. Tá, e como ele está apoiado numa superfície, existe uma força que a superfície está fazendo para segurar o bloquinho. Isso é normal. Como é que é normal? Reto para cima? Não. A normal, ó, ela é sempre 90 graus com a superfície. Então a normal aqui, ó, ela está 90 graus com a rampa. Uma coisa que é importante tu lembrar é, no plano inclinado, o que a gente faz? A gente pega esse peso, a gente separa ele em dois. A gente vai pegar esse peso e dividir ele em dois pedaços, que a gente chama de PX e PY. Tu vai desenhar, pega esse peso e tu vai imaginar o seguinte, parte do peso tu desenha assim, ó, paralelo com a rampa, puxando o bloquinho para baixo, isso que a gente chama de PX. A outra parte do peso tu desenha assim, ó, 90 graus com a rampa, te puxando para dentro. Então a ideia é que do peso, existe uma parte do peso te puxando para baixo, ó, então tu sempre desenha o PX para baixo, paralelo com a rampa. E existe uma parte do peso te puxando para dentro, que é o PY. O que é legal de saber? Tem que saber achar o valor desse PX e desse PY. Como é que a gente faz isso, gente? Bem fácil. O PX, ele é o quê? Ó, já ficou até um spoiler aqui, mas o PX, como é que tu acha? Ele é o peso vezes o seno desse ângulo que vai estar aqui embaixo. A questão vai te dizer se precisar. Já o PY, ele é o peso vezes o cosseno do ângulo. Vou ser bem sincero, gente. Essa altura do campeonato vale a pena decorar isso aqui. Como é que tu lembra disso, gente? Idiota, mas funciona. Ó. O PX, ele é o que está te puxando para baixo. Como ele está para baixo, ele está descendo. Descendo, pesseno. Descendo, pesseno. Ó, o PX que está descendo é o P seno. A idiota não funciona. O PY é o peso vezes o cosseno. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é, no plano inclinado, a normal, reparem que ela não está alinhada com o peso. O papel da normal no plano inclinado não é cancelar o peso. O papel da normal, ó, ela está tentando cancelar quem? O PY. Pensa que é o PY que está te puxando para dentro da rampa e a normal cancela esse cara para tu não afundar. Então o papel da normal no plano inclinado não é cancelar o peso inteiro. A normal no plano inclinado, ela só cancela uma parte desse peso. Ela só cancela o PY. E daí esse PX aqui fica sobrando e é isso que vai acelerar para baixo. Uma dica, se tivesse uma balança embaixo do bloquinho, o que a balança sente é a normal, não é o peso. Porque a balança sente o quanto tu aperta ela. Quem tem a ver com apertar o chão é a normal. Detalhe, se eu perguntar, vamos dizer que é sem atrito para começar, e daí, olha, tem esse PX te puxando para baixo, esse bloquinho vai acelerar. Você tem uma força, isso te acelera. A minha pergunta é, quanto que vale a aceleração desse bloquinho? Bem fácil. Se eu quero saber a aceleração, o que tu usa? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, quem que é a força resultante? Olha, a normal matou o PY, a força que ficou sobrando é o PX. Então, no lugar da força resultante, tu coloca aqui o PX.
Isso é igual a massa vezes a aceleração. Daí, se tu quer saber a aceleração, o que tu faz? É só isolar. Pega essa massa, passa de... tu pode pegar o px e substituir, ele é o peso vezes o seno, e daí para saber a aceleração tu isola. Pega essa massa, passa dividindo, repara que a massa vai cortar, tu vai descobrir que a aceleração vale isso. Tem que decorar isso aí? Não, pelo amor de Deus. Óbvio que não. O que eu quero é que vocês entendam o raciocínio. Mas eu queria chamar a atenção que a massa se cancelou no meio do caminho. Quer dizer que para a aceleração essa massa não vai fazer diferença, ela vai acabar se cortando. Então não se assustem se nesse tipo de questão ele não te der a massa. Ela provavelmente vai se cancelar no meio do caminho. Que mais? Vamos fazer o seguinte. E se fosse com atrito, o que muda? Vamos fazer aqui do lado, olha só. Se fosse com atrito, o que muda? Então vamos fazer a conta de novo com atrito. O que vai mudar? Olha, se fosse com atrito, como a tendência dele é escorregar para baixo, teria um atrito para cima aqui atrapalhando. Vamos pôr uma força de atrito. Daí, se ele não estiver escorregando, é um atrito estático, vamos dizer que ele está escorregando. E daí é um atrito cinético. Inclusive, como é que a gente calcula essa força de atrito cinético? É o coeficiente vezes a normal. Então, tu teria que calcular a normal, tu sabe que é igual ao PY, então ela vale isso aqui, teria que substituir. Mas, enfim, isso é o atrito. E agora, se eu quisesse saber a aceleração... Quando ele tem atrito, para achar a aceleração, como é que fica? De novo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas o que mudou? Agora a tua força resultante não é o Px. A tua força resultante é o Px menos o atrito. E daí isso é igual a massa vezes a aceleração. Daí tu teria que... Opa, Px, quase substitui errado. Px menos o atrito. Daí faz essa... força menos essa, coloca aqui, daí tu isola, consegue descobrir a aceleração. Tá, mais uma opção. E se eu te dissesse que o bloquinho está parado? Se eu te dissesse que o bloquinho está parado, fica mais fácil ainda. Porque se eu... Então vamos pegar uma terceira opção agora. O enunciado disse que o bloquinho está em repouso, então esquece isso. Olha, está em repouso. Se eu te disser que ele está em repouso, daí tu comemora. Tá parado. Ou que ele está em MRU. Por quê? Se ele estiver em repouso ou em MRU, tu sabe o que? Ele não está acelerando, então a aceleração é zero. Tá, mas se tu já sabe que a aceleração é zero, tu nem precisa calcular essa aceleração. E toda aceleração, inclusive, é feita por uma força resultante. Então, se a aceleração é zero, tu sabe que a força resultante é zero. Daí tu comemora. Que, gente, se a resultante é zero, não precisa nem fazer conta. Tu sabe o que é? Que todas essas forças que tem ali, elas têm que se cancelar. Então, se a resultante é zero, tu sabe que, primeiro, quem está alinhado que vai se cancelar. Essa normal tem que matar esse PY. Beleza, isso já estava acontecendo. Mas, além disso, se a resultante for zero, tu sabe, então, que esse PX tem que perfeitamente cancelar esse atrito. Então, se a resultante é zero, daí tu vai dizer que o PX está cancelando o atrito. Inclusive, se ele estiver parado, daí o atrito seria estático. Mas daí tu sabe que se a resultante é zero, então tu iguala. Tu sabe que o Px é igual ao atrito. Daí tu poderia pegar a formulinha do Px, substituir aqui, pega a formulinha do atrito, substituir aqui, daí tu vai ver o que a questão quer. Então, tem dois tipos de problema. Ou ele está acelerando, daí tu desenha as forças, F é igual a MA, ou ele não está acelerando, que daí é mais fácil ainda. Daí as forças se cancelam, só igual. O que está para cima é igual ao que está para baixo, o que está para um lado é igual ao que está para o outro. Que mais, gente? Da parte de energia, que é um assunto que é bem popular de aparecer em prova, eu queria lembrar vocês que vocês têm que saber os tipos de energia, né? Por exemplo, se eu tiver aqui uma pista de skate e eu tenho aqui um skatista radical que está parado aqui em cima. Gente, 3 tipos de energia que é bom de saber. Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Vamos lá. Potencial gravitacional, como o nome diz, é uma energia que tem a ver com a gravidade e ela tem a ver com a altura. Quanto mais altura, mais energia potencial gravitacional. Energia cinética, o que é? Energia cinética é uma energia de movimento. Ela tem a ver com a velocidade. Se tu está se mexendo, tu tem energia cinética. E já a potencial elástica, ela tem a ver com uma mola, com uma borracha que tu puxou ou apertou. Então, se tu tiver altura, tu tem potencial gravitacional. Se tu estiver se mexendo, tu tem energia cinética. Se é uma mola que tu puxou ou apertou, tu tem potencial elástica. Se falar em energia mecânica, daí eu quero o quê? Que tu some todas as energias que ele tem naquela hora. Mecânica seria energia total. Por exemplo, se ele estiver parado aqui em cima, que tipo de energia ele vai ter? Olha, se ele está parado, cinética ele não tem. Mas como ele tem altura, ele tem o quê? Ele tem uma energia potencial gravitacional. Reparem que eu diria que no começo, então, a energia mecânica, que é o total,
é só potencial gravitacional, porque a única coisa que ele tem é potencial gravitacional. Eu poderia dizer o seguinte, que 100% da energia está na forma de potencial gravitacional. Tá, e se ele começar a escorregar, o que acontece? Quando ele começa a escorregar, ele está descendo, ele está perdendo altura. Se ele está perdendo altura, está diminuindo a energia potencial gravitacional. Mas o que apareceu ali? Agora ele tem velocidade, então aparece uma cinética. Então, no começo, tu tinha só potencial gravitacional. Quando ele desce, está diminuindo a altura, diminui a potencial, mas aparece a cinética. Eu diria que, durante a descida, a energia dele está dividida. Parte é potencial, porque ele tem altura, e parte é cinética, porque ele vai ter velocidade. É como se no começo tu tivesse 100% de potencial. Dele desce um pouquinho, agora 90% da energia é potencial, mas 10% virou cinética. Daí, sei lá, 50-50, 30-70. Então a potencial vai diminuindo e a cinética vai surgindo. Até que quando ele chega aqui embaixo, ó, não tem mais nada de altura. Então eu diria que 100% da energia virou uma energia cinética. Aqui embaixo, qual é uma bosta esse desenho aí? Aqui embaixo, só o que ele tem é velocidade, não tem altura. Então 100% da energia seria cinética. Até que ele bate na mola. Quando ele bate na mola, ele vai apertar essa mola e vai sumir de novo a velocidade. Mas daí então sumiu de novo a cinética, mas daí aparece o quê? Uma energia potencial elástica. Tá. Como é que a gente resolve questões de energia? Se tu tiver o que a gente chama de um problema sem atrito, sem resistência do ar, isso é o que a gente chama, isso aqui é o que a gente chama de forças dissipativas. São forças que roubam energia no meio do caminho e transformam ela em som e calor. Quando tu raspa no chão, o atrito rouba energia de ti, isso esquenta o chão, isso faz barulho. Se tu não tiver essas forças, então se tu tiver um problema sem atrito, sem resistência do ar, daí ninguém vai roubar energia no caminho. E daí nesse caso a gente diz que a energia vai se conservar. Como é que tu resolve uma questão disso? Tu iguala. Tu vai dizer que, olha, se ninguém roubou energia no caminho, então a energia que ele tem que ele tem aqui em cima tem que ser a mesma coisa que a energia que ele tem aqui embaixo. Então tu vai pegar essa potencial e igualar com essa cinética, por exemplo. Tu pega toda a energia de um lugar e iguala toda a energia do outro. A ideia é que uma energia se transformou na outra. Ah, professor, eu posso pegar essa energia e igualar com essa? Pode. O importante é que uma energia é igual a outra. Então a energia do começo é igual a do meio, que é igual a do fim. O total de energia não muda, isso é o que a gente chama de uma conservação de energia. É interessante lembrar um pouquinho também sobre a parte de colisões. Gente, uma dica, ó. Falou em colisão, explosão e tiro. Colisão, Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba. Colisão ou explosão, tiro, disparo de arma de fogo, o que tem que vir na cabeça? Quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? mv, é a massa vezes a velocidade. Então, falou em colisão, explosão e tiro, tu vai pensar na conservação da quantidade de movimento. Por exemplo, se eu tiver... E nota que a gente sempre olha a quantidade de movimento total. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver duas bolinhas... E essas bolinhas, por exemplo, vão bater. O que seria a quantidade de movimento total? A quantidade de movimento é mv. Se eu tenho duas bolinhas, a quantidade de movimento total seria o quê? O mv da primeira mais o mv da segunda. Se eu te perguntar a energia cinética total que tem aqui, olha, a energia cinética é mv² sobre 2. Se eu quiser o total, eu teria que fazer o mv² sobre 2 da primeira mais o mv² sobre 2 da segunda. Toma cuidado para usar sinal. Velocidade para frente conta como positiva, velocidade para trás conta como negativa. Aqui isso vai fazer bastante diferença, tá? E a moral da história é o quê? Falou em colisão, explosão e tiro, se tu calcular essa quantidade de movimento total antes e depois das bolinhas baterem e explodirem, vai dar a mesma coisa que depois das bolinhas baterem e explodirem. A gente diz que a quantidade de movimento total antes e depois se conserva, continua igual. Gente, principalmente para colisões, se for uma bolinha batendo na outra, para todos os tipos de colisões, a quantidade de movimento fica igual antes e depois de bater. Nota que a quantidade de movimento fica igual para todas as colisões. A energia não. A energia depende. Se eu te disser que é uma colisão elástica seria o quê? Uma bolinha que bate e separa na outra sem amassar, sem quebrar. Por exemplo, o que acontece quando tu tem bolinha de sinuca, se tu ignorar o ar e o atrito. Se for uma colisão elástica, as bolinhas batem e separam sem perder energia. Então, se for elástica, além da quantidade de movimento ficar igual, isso sempre fica, se eu te disser que é elástica, a energia total também fica igual antes e depois de bater. Tá, e se eu te disser que é uma colisão
inelástica. Inelástica é o que acontece, por exemplo, quando um carro bate no outro na rua. Quando um carro bate no outro na rua, o que acontece? Ele amassa. E na hora que ele amassa, isso gasta energia porque ela é usada justamente para deformar o carro. E na hora que amassa, perde energia. Então, se ele amassa, ele quebra. Então, se falar que é inelástica, daí a energia final vai ser o quê? Opa, caneta errada. A energia final vai ser menor do que a energia inicial. Ele perde energia na hora que ele amassa, na hora que ele se deforma. Então, elástica quer dizer o quê? Que bate e separa sem perder energia. Inelástica quer dizer o quê? Que vai perder energia. A quantidade de movimento fica igual, mas a energia depende. Tá, e se ele disser que é completamente ou perfeitamente inelástico? Ó, tem a palavra inelástica, quer dizer que perdeu energia. Completamente ou perfeitamente inelástica é só um caso extremo disso aqui. É quando ele perde tanta energia que eles grudam. Então, se ele falar que é perfeitamente ou completamente inelástica, é quando uma bolinha gruda na outra. Eles batem e ficam juntos depois de bater. Na hora que fica junto, que gruda, também perde energia. Mas perde mais energia do que se amassar e separar. Por isso que a gente dá um nome especial. Então, falou em completamente ou perfeitamente inelástica, quer dizer que grudou e se grudou, perdeu energia. Então, resumindo, elástica, bateu e separou sem perder energia. Inelástica, tem a palavra inelástica, quer dizer que perdeu energia. Se ele falar que é completamente inelástica, quer dizer que grudou. E quando gruda, perde mais energia do que se amassar e separar. Detalhe, para todas as colisões, a quantidade de movimento fica igual, o que muda é a energia. Uma outra dica, gente, macete. Se falar que a colisão foi elástica, esse tipo aqui, e que as massas são iguais, então tem que ser elástica, tem que ser massas iguais. Quando eles se batem, eles só trocam de velocidade. Se for elástica com massas iguais, na hora que eles se batem, as bolinhas simplesmente trocam de velocidade. Professor, e numa questão, como é que eu vou saber que tipo de colisão que é? Vai parecer idiota, mas é sincero, lendo o enunciado. Gente, ele tem que te avisar, tá? Não tem como adivinhar. Então ele vai dizer, foi elástico. Ou ele vai dizer, grudou, daí tu sabe que é isso aqui. Por exemplo, eu tenho dois bloquinhos, eu digo que um bloquinho vem, bate no outro e gruda. Isso é um dado da questão. Veio um bloquinho aqui, bateu e grudou no outro. Que tipo de colisão é essa? Como eu falei que eles grudaram, é uma colisão completamente ou perfeitamente inelástica. Nessa colisão, teve conservação da energia? A energia ficou igual? Não. Quando gruda, ele perde energia. Então, nesse caso, a energia do fim é menos que a do início. Mas teve conservação da quantidade de movimento? Sim. Se tu calculasse a quantidade de movimento total antes dos bloquinhos baterem e depois deles baterem, isso fica igual. Porque isso fica igual para todas as colisões. E, para finalizar, a parte de gravitação, coisas em órbita. Leis de Kepler, basicamente, são regrinhas que descrevem o comportamento de corpos em órbita. Pode ser a Terra em órbita em torno do Sol, pode ser a Lua em órbita da Terra. Leis de Kepler são para coisas em órbitas. Quais são as leis de Kepler? A primeira fala que o formato da órbita é uma elipse, que é tipo esse círculo meio achatado. O que tem que tomar cuidado? O Sol, nota que ele não está bem no meio. A elipse, o Sol ele não fica no centro, tá? A elipse tem dois lugares chamados de focos. Então existem dois focos na elipse que são um pouquinho para o lado, assim, ó. Um foco é mais pertinho daqui, o outro é mais pertinho de lá. O Sol ele fica em um dos focos, ele não fica bem no meio. E no outro foco tem o quê? Nada. Mas é engraçado que normalmente isso aparece. Sabe aquelas 1, 2, 3 verdadeiro ou falso? Às vezes a afirmativa tá certa até a última palavra. A primeira lei de Kepler afirma que as órbitas são elipses, ok? Com o Sol no centro. Bem, o Sol não fica no centro, o Sol fica em um dos focos. É interessante tu notar, então, que a distância que a Terra está do Sol não é sempre a mesma, né? Existem épocas da órbita em que a Terra está mais longe do Sol. Quando a Terra está longe do Sol, a gente dá um nome para isso. Pensa que o deus grego do Sol é o Hélio, e aqui a Terra está afastada do Hélio. Então isso é o afélio, afastada do Hélio, Hélio é o Sol. Já quando a Terra está passando por aqui, a gente diz que ela está perto do Hélio. Então perto do Sol, e aqui é o periélio. Uma outra coisa que é legal de saber, então a primeira lei de Kepler só fala sobre o formato das órbitas, mas eu vou acrescentar uma outra coisa. Isso não é a primeira lei de Kepler, é só uma coisa que eu estou acrescentando para vocês. A velocidade dessa Terra, quando ela está andando nessa órbita, ela não é constante. Quando o planeta vai chegando perto do Sol, a gravidade do Sol puxa a Terra e isso acelera ela.
Então, quando a Terra está passando perto do Sol, ela está com uma grande velocidade. No periélio, a velocidade da Terra é máxima. E daí, quando a Terra está se afastando do Sol, a gravidade está tentando puxá-la de volta. Então, quando a Terra está indo embora, a gravidade atrapalha. Daí a Terra vai freando. Pensa que a gravidade ajuda a chegar perto do Sol e atrapalha para fugir. Quando a Terra está fugindo do Sol, ela vai freando. E daí, aqui no afélio, a velocidade da Terra é mínima. Então, um planeta em órbita, a velocidade dele não é constante. Ela é máxima quando está perto do Sol, mínima quando está longe dele. Coisas distantes do Sol têm uma órbita mais lenta do que coisas quando estão próximas do Sol. A segunda lei de Kepler, inclusive, tem a ver com isso, que a segunda lei de Kepler é o famoso áreas iguais em tempos iguais. Imagina, por exemplo, que a Terra estava aqui e tu acompanhou a Terra durante um mês quando ela andou daqui para cá. E daí imagina uma linha que vai do Sol para a Terra. Se tu imaginar que é tipo um triângulo isso aqui, essa é a área. Tem uma certa área que eu chamei de área 2. Quando a Terra está aqui, por exemplo, de novo tu acompanha a Terra durante um mês, ela andou daqui para cá. Agora a Terra veio parar aqui, por exemplo. E imagina uma linha que vai do Sol para a Terra, é como se fosse uma fatia de pizza, isso vai ter uma certa área que eu vou chamar de área 1. O que diz a segunda lei de Kepler? Se foi exatamente o mesmo tempo, tu pode ter certeza que vai ser exatamente a mesma área. Se for tempos iguais, tu vai ter áreas iguais. Ah, professor, e se não fosse tempos iguais, se fosse o dobro do tempo? Bom, daí seria o dobro da área, e assim vai. No fundo, só para vocês entenderem isso, para não ficar muita decoreba, tu pode imaginar, ó, de novo, que isso aqui é como se fosse um triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Olha, a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Reparem que aqui a Terra está longe do Sol, ela está andando devagar. Então ela andou pouquinho. A base desse triângulo é pequena. Que a Terra andou pouco, ela está andando devagar. Mas a altura do triângulo é grande. Aqui é ao contrário. Como a Terra está perto do Sol, ela anda rápido. Então em um mês ela andou bastante. Nota que a base desse triângulo é maior do que essa. Porque aqui a Terra está mais rápida, ela andou mais nesse um mês. Mas a altura do triângulo é pequena. Então aqui a base é grande, a altura é pequena. Aqui a base é pequena, a altura é grande. Uma coisa compensa a outra e por isso que as áreas conseguem ficar iguais. No fundo é essa mudança de velocidade que causa essa mudança no formato do triângulo e acaba compensando. Então a explicação da segunda lei de Kepler está aqui. Enfim, dei uma viajada. Espero que ajude vocês a lembrar, tem uma lógica por trás. Resumindo, áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler é basicamente uma formulinha que serve para comparar planetas diferentes que estão em órbita em torno da mesma coisa. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui o Sol e eu pego aqui a Terra e aqui a órbita da Terra. Isso vamos fingir que é quase um círculo perfeito para ficar mais fácil. Aqui eu pego Marte, que está fazendo isso aqui. O que acontece é que o raio... A Terra tem uma órbita que tem um certo raio médio. Claro, às vezes ela está mais longe, às vezes ela está mais perto do Sol. Imagina que tu vai pegar a menor distância, pegar a maior e fazer uma média. Então existe uma certa distância média que a Terra está do Sol. Vou chamar isso de raio médio da órbita. Marte, se tu prestar atenção, ele está mais longe do Sol. O raio do círculo da órbita de Marte, em média, é maior do que o da Terra. E Marte demora mais para dar a volta do que a Terra, porque ele está mais longe, tem que andar mais, e além disso Marte está mais lento. Lembra que coisas mais distantes do Sol são mais lentas. Então Marte está mais lento, ele demora mais para dar a volta do que a Terra. Então a Terra tem um certo período, que é o tempo que ela demora para dar a volta. Marte tem outro período, outro tempo que ele demora para dar a volta. Mas o que o Kepler descobriu, ele levou 40 anos para descobrir isso, é o seguinte: se tu pegar o período da Terra, o tempo que a Terra demora para dar a volta, que a gente sabe que é mais ou menos um ano, né? Eleva isso ao quadrado. Divide pelo raio da órbita da Terra ao cubo. Daí tu vai fazer a mesma conta para Marte. Pega o período de Marte, eleva ao quadrado, divide pelo raio da órbita de Marte ao cubo. Isso aqui vai dar igual. E na verdade tu pode fazer isso para qualquer planeta. Faz para Júpiter, pega o período de Júpiter, eleva ao quadrado, divide pelo raio da órbita de Júpiter ao cubo, e assim vai. Então o período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Isso aqui é uma constante. É igual para todos os planetas.
Como é que isso aparece numa questão, gente? Eles vão te dar dois planetas, vão pedir para comparar eles. Daí tu pega o período do primeiro ao quadrado sobre o raio da órbita ao cubo é igual ao período do segundo ao quadrado sobre o raio da órbita ao cubo. Normalmente, quando cai uma questão de terceira lei de Kepler, tu vai perceber porque ele vai comparar duas coisas que estão em órbita, ele vai falar em períodos. Normalmente, o maior erro das pessoas é o quê? Não lembrar dessa merda, dessa formulinha, tá? Quem que é o quadrado? Quem que é o cubo? Uma dica que eu dou, é idiota, mas funciona o seguinte, ó. Quando tu vai fazer o T de período, tu faz 2 risquinhos, esse é o quadrado. Quando tu vai fazer o R de raio, tu faz 1, 2, 3 risquinhos, esse é o cubo. É idiota, mas funciona, tá? Professor, eu faço o R de raio assim, com 2 risquinhos. Então te fudeu, vai errar a questão. E para finalizar essa nossa revisão de mecânica, um outro conceito que eu queria lembrar vocês é a aceleração da gravidade de um planeta. A aceleração da gravidade de um planeta, claro, aqui na Terra a gente sabe que é 10, né? 9,8 a gente arredonda para 10, mas ela depende da massa do planeta. Gzão é uma constante que a questão vai te dar se precisar, e D o que é? É a distância que tu tá do centro do planeta. O importante é perceber que a gravidade ela depende do quê? Ela diretamente da massa. Então, um planeta com mais massa vai ter mais gravidade. Mas a gravidade depende também inversamente da distância. O que eu quero dizer com isso? Que se tu tem mais distância, se tu tá longe do planeta, daí vai ter o quê? Menos gravidade. Lembrando que a distância, gente, ela é sempre medida até o centro do planeta, tá? Se tu tiver aqui, a distância é até o meio, não é só até a superfície, tá? Então, distância a gente sempre mede até o centro. Mas é importante tu perceber que essa distância está ao quadrado. O que isso significa? Quer dizer que tudo que tu fizer com a distância para a gravidade, tu tem que elevar ao quadrado para descobrir o que vai acontecer com a gravidade. Como assim? Ó? Se eu te disser, por exemplo, que tu tava aqui, ó, que a distância que tu tá do planeta multiplicou por 2. Tu se afastou do planeta. Então tu tava aqui, agora tu tá aqui. Tu tá mais longe do... Opa, passei adiante o slide sem querer. Tá mais longe do centro do planeta. Se a distância aumenta, a gravidade diminui. Mas por causa daquele quadrado, tudo que tu fizer com a distância tem que levar ao quadrado para ver o que acontece com a gravidade. Se a distância multiplica por 2, a gravidade divide por quanto? 2 ao quadrado, que é 4. No dobro da distância, a gravidade fica 4 vezes mais fraca. Se tu tivesse no triplo da distância, então tu estava aqui, agora tu se afastou, tu está 3 vezes mais longe. Se a distância aumenta, a gravidade diminui. Só que se a distância multiplica por 3, então a gravidade faz o quê? Divide tudo que tu fizer com a distância, tu faz ao contrário com a gravidade. Então, se a distância multiplica, a gravidade divide, que é um comportamento inverso. Quando a distância aumenta, a gravidade diminui. Mas ao quadrado. Se a distância multiplica por 3, a gravidade divide, mas divide por 9. Então, tudo que tu fizer com a distância acontece ao contrário e ao quadrado com a gravidade. Se a distância multiplicar por 4, a gravidade divide por 16, que é 4 ao quadrado, e assim vai. Então, por exemplo, se tu tá aqui na superfície da Terra, tu sabe que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou te dizer que tu vai pegar um foguetinho e tu vai se afastar da Terra até subir mais um raio. Porque assim, ó, quando tu tá aqui, tu tá a um raio de distância do centro da Terra. Se tu estiver aqui, agora tu tá a 2 raios de distância do centro da Terra. Nota que de R para 2R, aqui tu tá no dobro da distância do que aqui. Tá, quando tu tá no dobro da distância, aqui a gravidade é mais fraca do que aqui. Quantas vezes mais fraca? Se a distância multiplicou por 2, a gravidade divide por 4. Então, essa gravidade aqui ela é 4 vezes mais fraca do que essa. Então, para achar a gravidade aqui, ó, tu poderia pensar que ela fica 10 dividido por 4. Quando tu veio daqui para cá, a gravidade tem que enfraquecer 4 vezes, que daí vai ficar 2,5 metros por segundo ao quadrado, só para vocês terem uma noção. Então, a gravidade depende diretamente da massa. Um planeta com mais massa vai ter mais gravidade, mas inversamente da distância ao quadrado. E lembra que a distância é sempre medida até o centro. Mas, por esta revisão era isso. Eu sei que eu falei bastante coisa, tá? A ideia era revisar algumas coisas de mecânica. Espero que tenha ajudado vocês a organizar as ideias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Deixa um comentário aí. Ajudou, não ajudou, achei uma merda. Na verdade, eu tenho autoestima baixa, né, gente? Quando eu dou aula de física, eu obviamente não tenho nem amigos, nem vida social. Mas se for xingar, acho que ajuda no engajamento do vídeo. Mas xinga com carinho. Muito obrigado pela atenção, gente. Até a próxima. Se cuidem.